Fala, mestre, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai fazer aqui um unboxing e vou falar como é que funciona o capacímetro digital. Para quem não conhece, essa ferramenta, o capacímetro digital, serve para medir capacitor. Ah, Gabriel, mas eu vi um vídeo no YouTube falando que eu posso medir capacitor pelo multímetro. Não, o multímetro não mede capacitância, não mede quantos microfarads. Multímetro ele mede tensão, corrente, continuidade. Ah, Gabriel, mas eu vi um teste no YouTube falando sobre isso. Tá errado, beleza? Esse cara aqui consegue garantir que a gente está medindo o capacitor da forma correta. Porque muitas vezes o capacitor ele está carregando, mas ele não tem, pessoal, ele não tem a capacitância correta, ok? Então o importante é usar um capacímetro. Um capacímetro, esse aqui é um tipo digital. Existem alguns analógicos, mas geralmente a gente não utiliza. Geralmente os digitais aí são os mais utilizados, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, esse aqui é da marca EOS, eu já conheço essa marca, na verdade eu estou fazendo aqui para vocês, eu recebi isso aqui como brinde, mas eu já utilizo esse equipamento aqui, já utilizei dando aula e alguns alunos têm também, então eu já tenho praticamente aí uma opinião formada sobre esse equipamento, beleza? Então esse aqui é o modelo EOS KT6013, beleza? Ele veio muito bem embalado e agora ele está com uma segunda embalagem, então deixa eu já tirar. Aqui só tem isso na caixa, beleza? Deixa eu já tirar para lá. Aqui tem a bolsinha, vamos embora. Parece ser bem reforçado. E a bolsinha é um negócio legal, pessoal, que dá principalmente para a gente guardar, deixar ele bem guardadinho, né? E não ficar batendo nas coisas, beleza? Então, deixa eu tirar aqui as coisas para a gente já dar uma olhada. Ele vem com aqui o capacímetro, uma bateria, não conheço essa marca. Aqui vem o equipamento para fazer a medição de capacitor um pouco menor, a bolsinha que eu já falei. Aqui ele vem as pontas de prova e aí mais o manual, beleza? Capinha aqui, não vem mais nada, só isso, show! Então vamos nessa. Vamos falar aqui um pouquinho do manual, manual em português, isso é bom. Muito ruim quando a gente recebe um equipamento que não tem manual em português. Então um ponto positivo para esse cara aqui. As pontas de prova aqui, elas são pontas de prova que elas são com garras, tá? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Olha, um lado é onde você conecta ela aqui, e o outro lado é uma garrinha que você prende lá no capacitor e elas são isoladas, tá vendo? Então eu acho bem bacana esse sistema, mas tem pessoas que preferem o outro tipo aí de ponteira, aquela ponta de prova convencional, beleza? Vamos lá. Aqui a gente também tem uma bateria, que isso é bom, já vem junto, então ajuda bastante, você não precisa sair correndo. E dica, se você tem qualquer equipamento de medição, você tem que ter uma dessa reserva, tá? Toda vez que você precisar realmente desse equipamento, vai estar descarregado. Não estou dizendo pela marca da bateria, mas é muito bom, tá? Muito bom você ter uma reserva desse aqui. Show! Esse aqui, pessoal, para vocês terem uma noção, aqui, ó, esse equipamento aqui serve para a gente medir capacitores um pouco menores, tá? Então, não aplique voltagem, ok, nele. Então, isso aqui é para o capacitor desenergizado, ok? Então, ele serve para você trabalhar com capacitores aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo focar. Tá vendo? Ó, é um soquete multifuncional, beleza? Aqui, ó. Então, aqui, ó, você vai ter... Porque, assim, para alguns capacitores não interfere o lado positivo e negativo, mas para alguns capacitores, sim. Então, aqui você consegue fazer as ligações de capacitores menores para você fazer os testes, ok? Então tá aqui mais uma ferramenta para a gente medir. Então vamos tirar para cá. Então falando um pouquinho aqui do equipamento, é muito importante já olhar aqui, ó, esses dois quadradinhos, ele é duplo isolamento, beleza? Então aqui teoricamente quando precisa de positivo e negativo, ele já tem aqui a polaridade. Aqui ele fala sobre quais tensões que ele pode trabalhar, beleza? Então em DC 36 volts e 100 mA 250 volts. Isso tem um fusível, né, interno. Pessoal, esse cara aqui não é para a gente aplicar tensão, beleza? Aplicou tensão nesse cara aqui, a gente vai perder o equipamento, ele vai danificar. Algumas marcas, ela entende isso, né? Algumas marcas mais caras, você tem essa proteção, se por acaso você ligar errado ele não queima, né? Mas nesse caso aqui, esse aqui queima sim, eu vou dizer porque eu tenho um aluno que queimou um desse em aula, ok? Em sala de aula, ele energizou o capacitor, tirou e foi testar sem descarregar o capacitor. Fechou? Então, sempre quando for utilizar esse cara aqui, a gente não recomenda que aplique tensão, beleza? Não aplique tensão nesse equipamento. Falando um pouquinho das instruções gerais, já falei para vocês, mas o visor dele ele é de LCD, ok? Ele tem aqui uma luz de fundo, que a gente já vai pôr a bateria para mostrar para vocês.
Uma coisa que é interessante, a medição dele demora de 2 a 3 segundos, tá? Quando a gente faz uma medição de capacitor. Outra coisa é que o ajuste manual aqui, ó, se você olhar aqui, ó, ele tem um ajuste para zero. Às vezes, se tiver um diferencialzinho para mais ou para menos, a gente consegue fazer esse ajuste aqui, o botão de iluminação, e aqui o ajuste para calibrar ele para zero. A temperatura de armazenamento dele é mínima, menos 10, e máximo a 50 graus. Se estiver fora dessa faixa, ou seja, se for medir capacitor dentro de uma câmara fria menos 25, não é recomendado esse equipamento. Ele vem com uma bateria, igual eu falei para vocês, de 9 volts, que também ajuda bastante. E as dimensões dele é 135, ou seja, 13,5 centímetros, mais 72 e com a largura aqui de 36 milímetros, tá? Lembrando que a ponteira de prova já vem junto. E aqui, vamos lá, continuando. Já coloquei bateria, já coloquei também a ponta de prova. E agora vamos entender como é que funciona esse cara aqui, beleza? Aqui a gente tem a escala de pico, nano e micro, tá? O que significa isso aqui, ó? Quando eu tenho aqui a escala de 200, ou seja, 200 picofarad. Farad é a escala que vai medir, né, a nossa capacitância aqui. Então, pico é a menor medida. Depois a gente tem nano, depois que é a letra N, ó, NF. Depois eu tenho o F, que é micro, né? E aqui termina também em micro vezes 10. Fechou? Então vamos lá. Se eu preciso medir um capacitor pequeno, que ele chega até 200 picofarad, eu vou colocar nessa escala, beleza? Então você vai ver que ele vai colocar aqui um ponto e 200. Aqui ele está fora de calibração. Vamos ver se a gente consegue calibrar ele aqui. A gente já ajustou ele aqui, então ele está na escala de 0. Se eu for fazer as medições, tá muito fácil aqui, ele vai dar certinho, beleza? Bati o dedo aqui, um pouquinho, aí, show. Beleza? Aí eu vou ter a escala de 20 nanofarad. Então, se eu for medir um capacitor até 20 nanofarad, eu coloco nessa escala. Se eu for até 200 nanofarad, eu coloco nessa. Até 2 microfarad, e é aqui que geralmente a gente aplica na refrigeração, ok? Os capacitores menores geralmente são de 1,5 microfarad, para capacitores bem pequenos aí de refrigeração. Geralmente, para compressores, a gente tem que usar a escala de 200, tá? Porque geralmente os capacitores são 50, 45. Se eu colocar na escala de 20 microfarads, automaticamente meu capacitor é de 40, ele não vai medir, ok? Então aqui eu tenho as escalas que eu vou ajustar para o meu capacitor. Aqui ele tem a luz, igual eu falei para vocês, tem um backlightzinho aqui, verde, beleza? Então, tá aqui. Falando um pouquinho da utilização, eu já tive esse equipamento e eu posso fazer uma comparação com outros equipamentos do mercado. Ele geralmente aí tem um menor custo agregado, tá? Então, geralmente o valor dele é um dos mais acessíveis do mercado e também traz um bom custo-benefício, tá? Em relação a algumas outras marcas, eu digo que tem alguns dispositivos de proteção em algumas máquinas de algumas marcas que evitam de queimar, mas não pode aplicar tensão, pessoal. Toda vez que você for medir capacitor, ele precisa estar totalmente descarregado, beleza? E aí ele vai funcionar perfeitamente. Gabriel, vale a pena investir no equipamento desse? Cara, totalmente. Se você está começando e ainda não tem uma condição de comprar, né, outras marcas conceituadas do mercado, é o primeiro passo, beleza? Então ele vai te atender, ele tem algumas limitações, mas ele vai te atender muito bem e aí você vai conseguir fazer o diagnóstico correto, tá? Você vai conseguir testar todos os capacitores que você utiliza aí na refrigeração e na climatização, beleza? Então, a minha avaliação desse equipamento, que é um equipamento muito importante e indispensável para quem é refrigerista, beleza? Um forte abraço, tamo junto e no próximo vídeo nós vamos dar uma aula de capacitância, falar um pouquinho de capacitor permanente, capacitor eletrolítico e colocar ele na prática. Tamo junto e vambora!